Muito bem, então vamos lá. Eu sou o professor Jeremias e essa aula é a nossa aula de eletiva Intercâmbio no Espaço Geográfico, ok? Vamos ver nessa aula algumas das diversas definições sobre o espaço geográfico e suas relações com o ser humano. E aqui nós temos um desenho que eu vou explicar, mas que nós temos que entender o seguinte: o espaço geográfico pode ser entendido como o espaço natural modificado pelo trabalho humano. Sendo assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é constituído por dois elementos: paisagem e sociedade. Definição de paisagem: tudo aquilo que se pode ver sobre a superfície da Terra, seja ela natural ou construída. Definição de sociedade: somos nós, os seres humanos, que através do trabalho estamos continuamente construindo paisagens, modificando, portanto, o espaço natural. Vamos analisar esse esquema na tela. Vamos ver aqui. Então, aqui são algumas definições sobre o espaço geográfico. Lembrando que não há um consenso a respeito da definição de espaço geográfico, pois esse conceito é abordado por diferentes perspectivas e correntes de pensamento. Tá? Mas no geral é isso, é o espaço natural transformado pelas atividades humanas, estando então em constante construção, certo? Para os geógrafos humanistas, o espaço geográfico refere-se a um espaço de subjetividade, portanto, é um meio de vivência no qual as pessoas imprimem sua identidade e transformam segundo suas ações. É um produto das relações humanas. Compõe o espaço geográfico tanto meio natural como paisagens modificadas. É considerado atualmente objeto de estudo da geografia. Então, atualmente, os espaços geográficos são tão alterados que alguns geógrafos, adotaram um novo nome. O espaço geográfico atual é chamado de meio técnico científico informal, ou seja, o espaço geográfico atualmente, modificado pelas tecnologias e que está em constante evolução, é chamado o espaço geográfico da globalização. Aqui nesse desenho, um breve resumo das relações do ser humano com o espaço geográfico. Note o homem apresentado aqui como elemento da paisagem etnográfica rural. Tá? O homem aqui como elemento da paisagem etnográfica rural, ou seja, o homem no seu habitat natural, no espaço geográfico. Observe que existem setas apontadas para a figura do homem. São diversas setas aqui apontadas para a figura do homem. Em suma, veja que as setas do relevo aqui, relevo e hidrografia, que são rios e águas, influenciam o clima e a vegetação, que por sua vez influenciam o mundo da fauna e da flora, dos animais. Ok? Então, todas essas influências são a relação do homem, relação do homem com o espaço geográfico. Quanto mais o homem modifica esse espaço natural, maior será o impacto no meio ambiente aqui, onde o homem pode gerar diversos problemas ao planeta e à sociedade. Por essa razão, se ouve falar tanto hoje em dia sobre a tal sustentabilidade. O grande desafio da humanidade é encontrar o equilíbrio entre o meio ambiente e as transformações do espaço geográfico causadas pelo homem. Por isso, a ONU lançou o desafio das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Cabe primeiro aos governos e depois à sociedade encararem esse desafio como forma de sobrevivência. Mas
Para falarmos do espaço geográfico, é impossível falarmos do espaço geográfico sem falar sobre as categorias geográficas. E são elas: lugar, território e região. Lugar, território e região. Vejamos as definições de cada uma. Lugar: espaço que ocupa ou pode ocupar uma pessoa, uma coisa. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Cargo que se ocupa em emprego perder seu lugar. Então, essa é uma definição de lugar. Mas vejamos aqui para o nosso caso. O espaço geográfico local é o lugar. Então, a definição geograficamente para nós aqui, que interessa, o espaço geográfico é o local onde moramos, trabalhamos, estudamos. É o seu espaço geográfico, o seu espaço geográfico. Sua cama está inserida no espaço geográfico da sua casa, que está inserida no espaço geográfico da sua rua, que está inserida no espaço geográfico do seu bairro, que está inserido no espaço geográfico da sua cidade, que está inserida no espaço geográfico do estado, no seu estado, no país, no continente, em um hemisfério do planeta Terra. Todos esses são espaços geográficos. Portanto, o lugar onde você mora, trabalha, estuda, é uma categoria do espaço geográfico chamada de lugar, ok? Território: grande extensão de terra, área extensa de terra, torrão, área de um país, de um estado, de uma cidade, município, etc. É onde se estabelecem as relações de poder, pedaço de espaço delimitado por fronteiras. É o que enxergamos nessa imagem, por exemplo, bem que observamos os mapas. Olha aqui os mapas. Esses são os territórios delimitados. Onde você vê aqui uma separação por cor, é um determinado território. Território define quais espaços geográficos pertencem a determinados países, continentes e etc. Estabelecem relações de poder porque são definidas politicamente e às vezes por guerra. Quando estudamos mapas territoriais políticos da Primeira Guerra Mundial, podemos comparar com os da Segunda Guerra Mundial e observaremos nitidamente a diferença de desenho de território entre ambos. Então, voltando aqui, fica claro aqui, por exemplo, as relações de poder nos espaços delimitados por fronteiras, ou seja, territórios. Note, antes da Primeira Guerra Mundial, como era o mapa mundi? Você vê aqui, era o chamado Área dos Impérios. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco, o Império Russo. E depois da Primeira Guerra Mundial, isso mudou. E esse é o mapa atual depois da Segunda Guerra Mundial. Então você note os continentes aqui. Hoje você tem a Rússia, que já não existe mais a União Soviética. Você tem aqui a Ásia, você tem a Europa, você tem a África e você tem as Américas aqui. Todos esses são territórios, ok? Então, a porção de espaço geográfico com características físicas que delimita os espaços por fronteira são os territórios, ok? Região: território que se diferencia de outro por possuir características próprias de população, localização, clima e etc. Vivia na região de São Paulo, um exemplo. Designação das 5 grandes áreas por meio das quais o Brasil se divide: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, região é a porção do espaço geográfico com características físicas, econômicas e culturais bem estabelecidas. Podemos afirmar ainda que a região é um território que se diferencia de outro por possuir características próprias de população, localização, clima, etc. O vocábulo região também é usado para referir-se às áreas maiores que correspondem a um lugar específico. Desta forma,
Uma região pode ser definida também como o estado de um país, a soma de vários estados, uma comunidade, como por exemplo a comunidade europeia, e etc. É um conceito abstrato. Quer dizer, não há nada de real nessa definição. Pode ter características comuns, das quais definem uma região como física, humana, funcional, entre outras. E para exemplificar melhor esse conceito, vamos analisar este mapa do Brasil e suas regiões. São 5 regiões: Norte, pintada em verde, Nordeste, pintada em marrom, Sudeste, pintada de amarelo, Sul, pintado de azul e Centro-Oeste, pintado de vermelho. Cada região agrega estados brasileiros. Essas regiões apresentam várias características físicas diferentes, como podemos observar nos biomas brasileiros. Na região sul, por exemplo, predomina o pampa, o clima é frio. A vegetação é diferente da região norte, onde o clima é quente e o bioma é o Amazonas. Quanto às populações, observa-se a diversidade cultural. Exemplo, em São Paulo, a gastronomia é muito mais completa do que em outros estados do Brasil. Também há uma maior concentração de eventos culturais, em teatro, cinema, shoppings e etc. Na região Nordeste, a cultura musical é diferente da cultura do Sul. No Nordeste, encontramos o forró, o chachado, o xote, e no Sul, o fandango. No Rio de Janeiro, por exemplo, encontramos o samba. Aspectos substratos que pertencem às regiões, sem contar os sotaques bem diferentes em cada região, né? No Sul existe um sotaque, no Nordeste existe outro, né? Em Minas, no Sudeste, existe outro sotaque. Então é isso, ok? Muito bem. Aula rápida é assim mesmo. Então, concluindo, eu quero dizer o seguinte: antes de tratarmos especificamente sobre o assunto intercâmbio no espaço geográfico, é necessário entender esse conceito e suas relações com o ser humano, ok? Então fique atento, responda a atividade que vai ser postada e a próxima aula, a aula de número 2 de intercâmbio no espaço geográfico, vai ser exatamente definindo o que é intercâmbio e assim nós vamos concluindo a nossa disciplina de eletiva. Então, se tiver dúvida, entre em contato comigo, fica aqui o meu recado e aí qualquer coisa basta entrar em contato. Muito obrigado, até a próxima.